Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado no LAC Concursos, link seu sucesso. Eu sou o professor Edenilson Moraes e com muito prazer, com muita satisfação, estamos aqui dando prosseguimento ao nosso projeto pedagógico e a gente estudando temas referentes à história de Pernambuco. E hoje nós temos um tema bastante polêmico e muito importante dentro do cômputo dos assuntos elencados no edital. A gente vai falar hoje sobre a Guerra dos Bárbaros, um conjunto de conflitos envolvendo os povos indígenas, os tapuias, contra os colonizadores portugueses, no contexto histórico da expansão da pecuária pelo sertão nordestino. Então, vamos que vamos, pessoal. Motivação, cacete. Você precisa de disciplina, foco, força e fé para que você consiga realizar as suas metas e conseguir uma excelente preparação para chegar competitivo no dia da prova. Vamos lá, então, começando a nossa aula sobre a Guerra dos Bárbaros. Foi um conjunto de conflitos envolvendo, de um lado, os colonizadores portugueses e, de outro lado, diversos povos indígenas chamados genericamente de tapuias. Nós já estudamos em aulas anteriores aí que os índios que estavam estabelecidos no interior do território eram chamados genericamente de tapuias. E foram esses agrupamentos indígenas que estabeleceram uma resistência mais vigorosa ao avanço da colonização, gerando inclusive a chamada Guerra dos Bárbaros, travada entre o final do século XVII e o começo do século XVIII. Perceba que é um contexto extenso, um contexto belicoso bastante extenso, estendendo-se do final do século XVII até o começo do século XVIII, e está inserida justamente no contexto histórico de expansão da criação de gado para o sertão nordestino, para o sertão do Cariri. Bom, vamos entender o processo aqui, pessoal. A criação de gado foi introduzida pelos portugueses no Brasil para servir de força motriz nos engenhos de açúcar, para servir também de meio de transporte, os famosos e populares carros de boi, para servir de alimentação também, fornecendo carne, fornecendo leite, fornecendo inclusive o couro, utilizado até para vestimenta do trabalhador da pecuária. Inicialmente, a criação de gado, pessoal, estava situada na faixa litorânea. Porém, o litoral já abrigava as fazendas de produção de açúcar, os engenhos de açúcar. Então, tínhamos o cultivo de cana-de-açúcar, as plantações, e tínhamos também as instalações necessárias para o engenho, correto? Então, evidentemente que a presença de milhares de cabeças de gado junto às plantações de cana-de-açúcar não podia dar muito certo, tá ligado? Claro que o gado iria destruir a produção, ia destruir o cultivo. Sendo assim, houve uma determinação da coroa portuguesa, um regimento, uma lei assinada pelo rei de Portugal, para que a criação de gado se deslocasse mais para o interior. Porque aí, o rei de Portugal matava 2 coelhos com uma só cajadada. Porque, olha só, garantia o prosseguimento do cultivo de cana-de-açúcar no litoral e, ao mesmo tempo, ampliava a criação de gado e consolidava a conquista do sertão, porque até então os portugueses estavam concentrados na faixa litorânea. Como dizia lá o Frei Vicente do Salvador, ele dizia: os portugueses são como caranguejos, vivem arranhando as costas brasileiras, só estão na praia, no litoral. Os portugueses têm que avançar para o interior do território. Portanto, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas,
A pecuária é um importante fator de conquista territorial. Você não tem a expansão territorial brasileira, vários fatores contribuíram para que o Brasil ficasse gigante pela própria natureza. Um desses fatores foi justamente a expansão da pecuária para o sertão do Cariri, o sertão nordestino, a região que a gente conhece como Vale do Rio São Francisco. Não à toa o Rio São Francisco chamado de Rio dos Currais, por conta do estabelecimento dessas fazendas criatórias de gado nessa região. Só que tem um porém, só que tem um pequeno probleminha aí, ó. Anota aí. O problema é que essa região do interior, essa região do sertão do Cariri, já era habitada pelos povos indígenas. Não é? Já haviam dezenas de agrupamentos indígenas ali estabelecidos naquela região e que não queriam abrir mão de seu território. Não queriam de forma alguma ser expulsos de suas terras, das terras que habitavam ancestralmente, para que milhares de cabeças de gado chegassem e tomassem seus lugares. Então é evidente que os índios não foram lá e estenderam um baita de um tapete vermelho para permitir que os colonizadores entrassem em suas terras. Os índios tentaram resistir. E essa resistência tapuia é que ficou conhecida como Guerra dos Bárbaros. Quem são os bárbaros aqui em questão? Logicamente, quem vai ser denominado de bárbaros são os indígenas, são os tapuias. Quem é que vai denominá-los de bárbaros? Evidentemente que são os colonizadores brancos, numa visão etnocêntrica europeia. A Guerra dos Bárbaros contribuiu para o extermínio de diversas etnias indígenas tapuias. Você pode perceber claramente que, ao final desses conflitos, quem se ferrou no final da história foram os índios, porque houve genocídio indígena, houve extermínio e escravização desses povos indígenas que compunham diversas etnias tapuias. E aí tivemos a garantia da colonização do sertão nordestino, que demorou, mas acabou sendo colonizado logo após a Guerra dos Bárbaros e o estabelecimento de fazendas criatórias ao longo do Vale do Rio São Francisco, o nosso bom e velho Chico. Então, na região do Velho Chico, o Rio São Francisco, tivemos então o estabelecimento de fazendas de criação de gado, depois da Guerra dos Bárbaros. É importante também mencionar, vale destacar também, que a Guerra dos Bárbaros possui outras denominações. Ela pode ser chamada de Guerra do Recôncavo. Na capitania da Bahia foi o início das lutas. As lutas da Guerra dos Bárbaros começaram em território baiano. Então lá é conhecida como Guerra do Recôncavo. Ela também é conhecida como Guerra do Açu, no Rio Grande do Norte, onde ocorreram os principais conflitos. E ela também é conhecida como Confederação dos Cariris, porque os cariris foram os indígenas mais combatentes. Na imagem aqui vemos uma dança tapuia. Bom, quem que são esses bárbaros aí? Bárbaros é uma terminologia calcada no etnocentrismo europeu. Portanto, quem denominou os indígenas tapuias de bárbaros foram os cronistas da época, aqueles que registraram nos anais da história a ocorrência da Guerra dos Bárbaros. Quem registrou, deixou os registros oficiais sobre os combates, sobre as expedições militares enviadas para combaterem os povos indígenas, foram os cronistas da época. E eles vão denominar esses índios de bárbaros, dizendo que esses índios eram incivilizados, eram selvagens. São os povos nativos do interior, são os chamados tapuias. Os tapuias, que eram chamados de bárbaros, porque eles fizeram uma
tenaz resistência contra o avanço. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que estão estudando, estão se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Este concurso já foi autorizado, a banca examinadora já foi contratada e, com certeza, nos próximos dias aí, próximas semanas, nós teremos a publicação do edital. E nós aqui da La Concurso, sempre saindo na frente, nós elaboramos um super curso pré-edital para a Polícia Militar de Pernambuco 2018, tudo bem? Um super curso aí para a galera. E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, este curso está baseado 100% no concurso anterior, no edital do concurso anterior. Ah, professor, vai sair um novo concurso, um novo edital, e se tiver alterações, fique tranquilo porque nós aqui da La Concurso, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o proprietário do site e faço um compromisso com você, tá certo? Faço um compromisso com você. Quando o edital for publicado, e se você tiver aí alguma alteração, for necessário algum ajuste na nossa grade de aula, no nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAC, nós iremos atualizar a custo zero para os nossos alunos, né? Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, 10 parcelas de R$30, prazo de acesso 120 dias. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Ah, detalhe, ó, peço desculpa para vocês, essa videoaula que você está assistindo no YouTube é apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho do nosso curso completaço, tá certo? Nosso curso super competitivo de PM Pernambuco 2018. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.